O Mohan, que é um movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, completa 34 anos de luta no país. E nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara Bauru, no programa Entrevista, o coordenador no país nacional deste movimento, que é o Arthur Custódio Moreira de Souza. Ele também é formado em Geologia e Serviço Social pela UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Arthur, eu queria te agradecer pela presença, por ter aceito o convite para estar aqui conosco na TV Câmara. Eu agradeço a vocês e o Mohan está sempre à disposição para prestar esclarecimentos de hanseníase, enfim, qualquer problema que vocês tenham. Agora, nós temos algumas histórias, aliás, muitas histórias, né? A doença ela já tem registros antes mesmo de Cristo, registros bíblicos, inclusive, mas tem muita história envolvendo o preconceito das pessoas. A partir de que momento se criou uma consciência no mundo de que o isolamento social não era necessário, como havia antigamente, e com relação à transmissão da doença? O Brasil é o primeiro lugar do mundo em número de casos de hanseníase, em incidência da hanseníase. E a gente tem que avaliar que no passado, né, durante muito tempo a hanseníase foi isolada, separada. A existência da cura da hanseníase que começa a trazer essa consciência, né, a partir em meados da década de 40. Só que o Brasil e a maior parte dos países no mundo, mesmo com a descoberta da cura da hanseníase, continuou segregando, continuou separando. E aí vai alternando de um país para outro quando eles terminaram. O Brasil oficialmente terminou com isolamento compulsório em 76, mas na prática, até 1986, a gente teve pessoas sendo isoladas, separadas em colônia e tendo os filhos tirados delas, né? Com relação ao preconceito, infelizmente, a história do preconceito permanece. A gente tem ainda as sequelas desse tempo de segregação e o preconceito persiste na nossa sociedade. A gente tem situações de pessoas que são mandadas embora do emprego, enfim, ainda há uma situação de bastante ignorância a respeito da hanseníase. Na época que nós tínhamos aquelas antigas colônias, né? Aqui em Bauru tivemos a colônia Aimorés, que hoje é o atual Instituto Lauro de Souza Lima, mas nesse período, como eram essas unidades e que tipo de aberrações sociais elas traziam? As colônias de hanseníase no Brasil teve várias, né? Hoje a gente permanece com 33 locais que foram locais de isolamento, alguns estão fechados, né? Mas a maioria procura ter novas missões, como foi aqui o antigo Aimorés, que virou o Lauro Souza Lima, e o Instituto é uma referência nacional e internacional de reabilitação em hanseníase, né? Agora, essas unidades, como é que elas funcionavam? Você tinha a polícia sanitária recebia uma denúncia de um caso de hanseníase, aí ia na casa da pessoa e levava à força, mesmo que a pessoa não quisesse, ela era levada à força para uma dessas antigas unidades. E muitas vezes perdia completamente o contato com a família, né? A igreja permitia que ela casasse novamente, só que se ela casasse na colônia e tivesse filhos, os filhos eram imediatamente tirados deles e levados para um orfanato que se chamava na época de preventório, de prevenção da doença. Então isso não foi no mundo todo, não foi só o Brasil. Agora, há diferenças como que essa regra foi aplicada. Em alguns países de uma maneira mais violenta, como foi o caso do Brasil, que seguia bastante o que estava acontecendo na Itália, nas colônias africanas da Itália, né? Então a política de segregação do Brasil ela foi bastante violenta, e especialmente a Polícia Sanitária de São Paulo foi muito violenta. Agora, a partir do momento em que esse isolamento social foi erradicado, falando do Brasil especialmente, né, surgiram alguns movimentos, e o principal deles que é o movimento de reintegração, o Mohan, né, do qual você é coordenador. Esse movimento surgiu em 81. Como que foi, nesse período, conduzir os pacientes às suas vidas, às suas famílias, né, com as quais já não tinham contato? O Mohan ele nasce em 81 e ele nasce numa articulação aqui em Bauru, né? Você tinha, como era uma referência nacional, você tinha pessoas que vinham de diversas partes do país, e naquele momento a gente tinha pessoas do Acre, do Pará, e resolveram então, e era o momento que a gente estava saindo da ditadura, nascimento de vários movimentos sociais, comunidades eclesiais de base dando apoio aos movimentos sociais que estavam nascendo, e aquelas pessoas que tinham muita ligação com a Igreja Católica, com movimentos eclesiais de base, então montaram esse movimento que buscava a cidadania, que era o Mohan, né? E de lá para cá o Mohan vem trabalhando na reorganização desses antigos hospitais, que na verdade falar em reintegração é uma coisa bastante complexa, né? E a gente ouvia ditados assim,
Mas como que eu vou reintegrar numa sociedade que mata, que estupra, que, né? Você tinha toda uma situação que as pessoas estavam institucionalizadas e elas eram pessoas que não é igual à saúde mental, elas tinham autonomia, elas foram tiradas à força, mas elas tinham autonomia do que queriam, né? Então é uma situação bastante mais complexa. Recentemente, a gente conseguiu que o Brasil fosse o segundo país do mundo a reconhecer que isso foi um crime de Estado, né? O crime de Estado não foi só a separação, o crime de Estado foi manter a separação após a descoberta da cura da doença. E foi o segundo país do mundo a reconhecer isso. O primeiro foi o Japão, por uma decisão judicial, e o Brasil foi uma decisão, então, coordenada entre o movimento social, o Mohan, e então o presidente Lula na época, uma medida provisória que depois se transformou na Lei 11.520, e agora a gente começa a discutir a indenização dos filhos que foram tirados dos pais, né? São há 5 anos que a gente já vem com essa discussão, há 3 projetos de lei na Câmara dos Deputados, mas a gente precisa que o Executivo mande sua proposta, né? O Executivo preparou um anteprojeto de lei, já está preparado já há 1 ano, e a gente precisa que saia da gaveta da Presidência da República e entre efetivamente na Câmara dos Deputados, entre no Congresso Nacional, para que a gente possa discutir isso. Como que foi o suporte do Mohan para essas pessoas que buscavam suas famílias de volta? Olha, você tem 2 questões. Voltando à questão da colônia, né, que eu acabei não respondendo, mas assim, a questão da colônia é muito complexa. Então, a gente descobriu com a Lei 11.520 que quando as colônias acabaram, 2/3 das pessoas saíram e foram em busca da sociedade. 1/3 ficou. Esse 1/3 tem o mesmo direito, né? Na verdade, criou novos vínculos ali também, né? Exatamente. A gente conseguiu que o Rio de Janeiro e o Acre, cada um tem 2 antigas colônias, fizesse uma proposta de reforma fundiária. Eles deram as casas, deram os títulos de propriedade das casas para as pessoas, né? Isso exatamente por conta do que você falou, Lidiane, porque na verdade se estabeleceram novos vínculos, novas famílias, uma nova sociedade ali. Então a pessoa tem o direito de optar, né, depois de ter ficado 30, 40, 50 anos isolado, se ela quer voltar ou se ela quer ficar naquele espaço, né? E por conta disso a gente conseguiu essa reintegração às inversas, né? Assim, não precisa sair. O Estado não tem que obrigar a entrar e depois obrigar a sair porque acha que essa é a proposta correta de reintegração, né? Tem que ser dado até uma recuperação da autoestima das pessoas, tem que ser dado o direito a elas da opção e da escolha. Aqui em São Paulo, para nossa surpresa, recentemente o Estado de São Paulo tombou como patrimônio histórico algumas dessas colônias. Isso foi um grande avanço. Isso é uma outra luta do país, do tombamento histórico desses locais, né? A gente tem uma iniciativa do Mohan com a Unesco, e muito profissional. O Mohan e uma entidade do Japão, né, a Fundação Sasakawa, então estão estimulando a Unesco para que tombe esses locais no mundo inteiro como patrimônio da humanidade, porque eles representaram, em termos de segregação, de política higienista, de sofrimento, de espaço, de segregação e sofrimento, né? E a Unesco está bastante sensibilizada para isso. Dia 17 de junho agora, a gente vai ter uma reunião com o Papa, né, pedindo o apoio do Papa para a questão da indenização dos filhos que foram separados no mundo, e vamos pedir também o apoio a essa questão do tombamento histórico. E em seguida, no dia 17, a gente tem uma reunião em Genebra com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, em que vai ser regulamentada a resolução da ONU de proteção a esses antigos espaços. Então a gente vai trabalhar nessa regulamentação, ela já está preparada, a gente só vai fazer, óbvio, nosso lobby, nosso apoio para que ela seja aprovada na íntegra na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Agora eu estava lendo sobre o trabalho de vocês, Arthur, e ele tem um reconhecimento muito grande, não só no Brasil, como você disse, né, fora do país, com prêmios nacionais, internacionais. O seu nome, inclusive, é muito conceituado enquanto coordenador desse movimento. Como que surgiu o seu envolvimento com o Mohan? Olha, o envolvimento com o Mohan, ele surgiu há 30, eu estou há 31 anos, o Mohan tem 34 anos, eu estou há 31 anos. É normal que venha para o movimento social a pessoa que está envolvida com a situação. Alguém que teve hanseníase, algum profissional de saúde, alguém que é parente ou que ama aquela pessoa que teve hanseníase, é muito normal isso. Eu vim por um motivo ligado à religião, né? Na época eu era um militante do movimento espírita e acabei me envolvendo com a situação da hanseníase e logo em seguida, coincidência que não existe, eu fui trabalhar no setor de hanseníase,
conheci Leonardo Boff em Petrópolis, né, onde tinha o Mohan já, ligado ao Centro de Direitos Humanos Leonardo Boff, lá em Petrópolis, e aí a gente vai aprendendo a fazer política com o movimento. O movimento é um movimento político, né, não partidário, né, ele é suprapartidário, aliás, mas é um movimento político, que ele visa a mudança da sociedade. Né? Não é à toa que o Brasil é o líder mundial de casos, está relacionado à qualidade de vida das pessoas. E à medida que a qualidade de vida melhora, você melhora também os indicadores da hanseníase. Era justamente o que eu ia te perguntar. A grande prevalência da doença hoje no Brasil são nas camadas mais baixas. Exatamente. As pessoas em situação de vulnerabilidade. Você tem até pessoas que têm uma situação financeira melhor e tal, mas é porque ela não está numa redoma de vidro, essa que é a verdade. Né? Então, a nossa sociedade, onde é que você tem os maiores índices da doença, são na região norte, nordeste e centro-oeste. E nesses estados, nos estados onde você tem a endemia baixa, por exemplo, o Rio de Janeiro, você vai encontrar uma incidência maior na Baixada Fluminense, na região de São Gonçalo, você vai ter as incidências localizadas em locais onde você tenha um acúmulo de pobreza maior ou uma qualidade de vida menor. Um exemplo, era muito surpreendente para nós, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, uma incidência alta de hanseníase. Aí, quando você vai estudar, está relacionado aos boia-frias, a questão do corte da cana. Então, você tem toda uma situação de migração, inclusive da própria doença. Uhum. Você está me dizendo muito com relação à questão da indenização, né, a busca pela indenização, pelo fim do preconceito, pela conscientização. Qual é o suporte que o país dá hoje para essas pessoas que são acometidas pela doença, com relação ao tratamento mesmo, né, desde a medicação, todo o suporte com relação à saúde pública? Na relação da saúde, é bastante complexo. Assim, a gente tem pressionado bastante o Ministério da Saúde para que se tenha mais campanhas publicitárias, para que a gente diagnostique os casos precocemente. Né? Para nós do Mohan, e não é só para nós do Mohan, isso é uma coisa que um jornalista chamado Raul Fulerot, né, da Itália, já em 1930, 40, ele falava que o grande problema da hanseníase era a comunicação. Né? Você precisa ter informação, precisa ter educação, precisa ter comunicação de uma maneira em geral para que as pessoas aprendam o que é a doença e elas reconheçam os sinais e sintomas nelas precocemente. Né? Esse é um dos problemas do Brasil. Então, para nós, o sistema de saúde tem deixado falhas. No campo de direitos humanos, o Brasil foi o que mais avançou na hanseníase. No campo da saúde, não. Então, os índices de hanseníase têm melhorado no país e há um estudo recente que tem apontado que essa melhora não está relacionada com as políticas de saúde, mas sim com a melhoria da qualidade de vida da população. Né? Então a gente tem pressionado bastante o Ministério para que a gente tenha mais campanha, para que a gente tenha novas tecnologias sendo adotadas, como por exemplo o teste rápido da hanseníase, que não foi adotado pelo Sistema Único de Saúde ainda, para que se tenha mais pesquisas. Então tem um vácuo que está ligado a uma coisa que a gente diz que são as doenças negligenciadas, né? Que na verdade são doenças de populações negligenciadas. São aquelas que têm menos atenção, menos financiamento, menos empenho de governo. Então a gente precisa dar, na verdade, um esforço muito maior para elas, para que elas possam ser expurgadas da nossa sociedade. Quando você fala das campanhas, da necessidade de que elas aconteçam, né, aqui no nosso país, há que se pensar também em campanhas para as famílias. Existe algum cuidado especial que as famílias das pessoas acometidas pela hanseníase devem ter? Na verdade, assim, existe um índice de transmissibilidade dentro de casa. Uhum. Então é muito comum você descobrir algum caso no seio familiar, né? Ou seja, a pessoa às vezes uma contaminou a outra, né? Muitas vezes você descobre invertido, né? Você descobre primeiro quem foi contaminado e depois você vai descobrir a fonte. É normal que você, enfim, tem um índice um pouquinho maior, em torno de 20, 25% de casos que você identifica dentro de casa. E por isso a vacina BCG, né, e o exame de contatos é importante. A cobertura do país em examinar contatos domiciliares é muito baixa. E isso você ajudaria a descobrir bastante casos. E também a cobertura da vacina BCG para contatos de hanseníase é baixa. A BCG é a vacina da tuberculose. Mas como o bacilo é um bacilo muito parecido, o micróbio que causa doenças são muito parecidos, a vacina BCG causa um efeito de aumentar um pouco a proteção para a hanseníase, quando aplicada 2 vezes. Por isso que quando você descobre um caso, é recomendado você vacinar
na família. Uma outra coisa também importante, que alguns países fizeram isso com sucesso, é a medicação das pessoas na família. Então você descobre um caso e você medica os contatos também. E isso tem reduzido. Países como o México conseguiram eliminar rapidamente a hanseníase usando esse tipo de medida. O Brasil não adotou isso ainda. Isso associado a um teste rápido seria perfeito. Então, essas são coisas que a gente questiona no Ministério da Saúde para que a gente avance mais rápido na eliminação da doença. Eu estava lendo sobre a doença, o preconceito ele tem muito a ver com a ignorância, né? A respeito dos sintomas, enfim, a respeito da concepção da doença, da transmissão, porque a transmissão ela é muito baixa se comparada a outras doenças contagiosas. Ligiane, muito baixa, muito baixa. E agora, essa ignorância ela é um pouquinho pior do que, vamos dizer, o normal. Sim. Porque ela está associada não a uma falta de informação, é pior do que isso. Ela está associada a uma informação incorreta que está na nossa cultura. Então a gente associa aquelas imagens que a gente tem da Bíblia, de Ben-Hur, de Papillon, dos filmes de Hollywood, né, de alto contágio, e a gente tem medo. E o medo faz com que muitas vezes a gente tenha esse diagnóstico cada vez mais tardio, que a pessoa se recusa. O Brasil está identificando, nos últimos 5 anos, uma ordem de 35 mil a 40 mil casos novos por ano. Isso nos últimos 5 anos. E nesses últimos 5 anos, pelo menos, por ano, 3 mil a 4 mil pessoas com sequelas. Sequela significa diagnóstico tardio, pessoa que não descobriu cedo, né? E é isso que a gente precisava evitar com comunicação e mudando o comportamento social. Porque se fosse só a gente informar uma coisa que as pessoas não sabem, é fácil. Mas você tem que desconstruir aquele conhecimento que está na cultura e trazer o conhecimento certo da doença, né? Que é aquela mancha com perda de sensibilidade, que a pessoa vai perdendo a sensibilidade dentro da mancha, ela não sente o calor, o frio, o toque, né? ou um alfinete quando esperta. Então essa mancha é uma mancha de hanseníase e a pessoa fica curada pelo Sistema Único de Saúde em 6 meses ou 1 ano. Eu ia te perguntar sobre o índice de cura mesmo. Com relação ao trabalho do Morran hoje no país, Arthur, quais são as principais dificuldades que vocês encontram? Olha, o Morran é um movimento, como eu te falei, político, Lidiane. Então a gente faz um enfrentamento muitas vezes, ou com o governo local, ou com o governo estadual e até com o governo federal. Muitas vezes a gente trabalha em parceria e às vezes em paralelo. Então é claro que a gente tem dificuldade nessa compreensão. A gente chama sempre voluntários, hoje a gente está em 200 municípios do país aproximadamente, uns 1.200 voluntários espalhados pelo país, mas quem quiser ser voluntário do Morran pode entrar pelo site, faz a inscrição pelo site do Morran, que é www.morhan.org.br. Aí faz a inscrição, a gente vai mandar material gratuitamente, a gente vai dialogando e a pessoa passa a ser, como a Pastoral da Criança faz, passa a ser a nossa representante naquele município. Então a gente precisa aumentar a capilaridade do Morran. Claro que tem problema de financiamento, mas na verdade eu nem aprofundo muito, que eu acho que a questão dinâmica do Morran é a questão da comunicação. Por isso que a gente conta muitas vezes com artistas voluntários de movimentos. Ney Mato Grosso é voluntário, Neila Torraca. Aqui em Bauru a gente teve a presença da Lenilde Ramos, que veio lá de Campo Grande com o livro dela, né, uma sanfoneira muito famosa lá em Campo Grande. E a gente precisa estar trazendo esses artistas, eles conseguem trazer a informação junto com a cultura, mudar esse comportamento social, né? Recentemente a Elke Maravilha fez 13 anos de militância no Morran, o Ney Mato Grosso fez 15 anos de militância no Morran. Então eles conseguem trazer essa expressão da verdade, né? A expressão que o artista consegue influenciar a sociedade para essa questão da hanseníase. Olha que bacana, nós recebemos aqui no programa Entrevista da TV Câmara Bauru o Arthur Custódio Moreira de Souza, ele é coordenador do Morran, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que completa 34 anos de luta aqui no país. Eu queria que você deixasse à disposição do nosso telespectador bauruense os canais de comunicação, seja aqui em Bauru, a pessoa que quiser se tornar voluntária ou que quiser colaborar, se informar sobre a doença, sobre as consequências, tanto em Bauru como um telefone, um site. Fica à vontade, Arthur. Olha, quem quiser entrar em contato conosco através do Telehansen, que é uma linha gratuita, é o 0800 026 2001. Vou repetir, é o 0800 026 2001.
E o site é o www.morhan, que é morhan.org.br. Eu agradeço a TV Câmara, agradeço todo o acolhimento que eu tive aqui em Bauru e ficar à disposição. Claro que eu pretendo vir novas vezes aqui em Bauru, a gente está pretendendo conversar aí com o pessoal da Sorri, enfim, tem várias frentes que a gente quer ajudar aqui o município de Bauru. Maravilha, obrigada pela presença mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Obrigada a você, obrigada pela sua sintonia aqui conosco. Esse programa vai ao ar durante toda a semana, pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital. Até a próxima.